Você que está em casa aí também, fica ligado. Vamos compartilhar um pouquinho do que Deus tem falado ao meu coração, gente. Jó, capítulo 33, versículo 14, diz que Deus fala com a gente de várias formas. Esse versículo é poderoso, depois você pode ir lá e conferir. Não é sobre ele que eu vou pregar. Mas diz que Deus fala com a gente de várias maneiras. E, na verdade, desde 2016, que eu percebo, Deus fala com você, amém? Tem um jeito que você sabe que é Ele falando com você. Você é filho dEle. Sabe igual seu pai e sua mãe natural? Que você já sabia que era com você o negócio, né? Que ele queria falar com você, que ela queria falar com você. Então, Deus tem um jeito de falar com a gente. E desde 2016 que eu percebo que Deus fala comigo, quando vai chegando o finalzinho do ano, Deus vai trazendo alguma coisa ao meu coração. Conforme eu vou lendo a palavra, vou estudando, algumas coisas saltam. E ficam, parece que está ali, botou um refletor naquela palavra, quando eu estou lendo a Bíblia. Né? E aí, assim, a cada ano Deus vem acrescentando alguma coisa que eu entendo que é para o meu crescimento, que é para a minha jornada, e muitas vezes eu tenho a oportunidade de compartilhar. E no final do ano passado, Deus colocou essa palavra no meu coração. Movimento. E aí, quando vem alguma coisa assim, o que eu faço? Entendo que Deus está querendo falar comigo sobre isso. Então, eu vou para a palavra e começo a buscar tudo que tem sobre isso na palavra. Quando eu estou ouvindo uma pregação, eu fico atenta, dali a pouco Deus fala aquela palavra no meio da pregação. Eu falei, meu Deus, Ele está falando comigo. E não tem coisa mais poderosa, gente, do que você perceber Deus falando com você. Sabe, isso torna o nosso dia extraordinário. Porque no meio da coisa ordinária do dia a dia, Deus falou com você. E a gente tem que ter consciência disso, do poder que tem quando Deus fala com a gente. E às vezes a gente acha simples quando abre a palavra. Gente, quando você abre a palavra, é Deus falando com você. É Deus querendo se comunicar com você, derramar coisas no teu coração, compartilhar o coração dele com você, coisas que ele tem para a sua vida e através da sua vida. Né? Então, o que aconteceu comigo foi isso, que em outubro do ano passado eu comecei a ler a palavra e fui vendo que Deus estava falando comigo essa palavra, movimento. Você pode repetir? Movimento. E a gente sabe que nada é do nada, não é isso? Então, a gente fica atento ao que Deus está falando. Então, hoje, a minha missão aqui é fazer você se movimentar. Amém? Tem gente que não gostou muito. Não vou te tirar da cadeira, não. Não vou te levar para uma academia, não. Não vou falar sobre isso. Mas é tirar você desse lugar, de repente, que você está. Talvez você esteja aí num lugar que você já está percebendo que você está estacionado há muito tempo. Né? Que você tem coisas que você percebe que estão adiante para você avançar, mas você não sai do lugar. E aí é o Espírito Santo que vai falar com você. Eu vim hoje para te colocar, essa série vai te colocar em movimento, porque é tempo de se movimentar. Mas não é de qualquer maneira que a gente se movimenta. Você pode repetir de novo? Movimento. Você pode falar para quem está do teu lado? Movimente-se. É isso aí. E aí, gente, porque afinal de contas a gente está num ano de portas abertas, amém? Ano de manifestações extraordinárias. E a gente precisa se movimentar com isso, com essa palavra. Né? E a Bíblia mostra o tempo todo, gente, que o nosso Deus, Ele é um Deus de movimento. Um Deus de ação, um Deus de avanço, de progresso. Um Deus que trabalha. A Bíblia vai dizer que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Vai dizer que Ele não dorme. É um Deus que está em movimento. E essa palavra começou a queimar, eu estou primeiro contextualizando você a respeito da palavra. Essa palavra começou a queimar no meu coração quando eu comecei a ler o livro de Ezequiel. E eu queria que você abrisse aí o livro de Ezequiel. Não é sobre esse texto que eu vou me pregar, né, que a gente vai conversar hoje, mas ele deu pontapé para tudo. A Bíblia fala que Ezequiel estava prisioneiro, gente. Prisioneiro, ele era prisioneiro na Babilônia, tinha sido levado cativo, era prisioneiro. E num dia comum, Deus leva ele, movimenta aquele homem. Então, fica ligado que às vezes a gente está vivendo um dia e vai vivendo ele naturalmente. Mas a gente precisa ser intencional todos os dias para entender e trazer para a gente a consciência de que Deus está com a gente o tempo todo. Porque é num dia comum que Deus te movimenta. Talvez você acordou hoje de manhã sem nenhuma expectativa, mas Deus quer te movimentar nessa manhã. Deus quer movimentar, nem que seja por dentro, hoje você vai sair diferente. O compromisso é que hoje você saia de outra maneira.
que você seja movimentado e você não saia daqui da mesma forma. E Ezequiel, gente, ele era prisioneiro. O que um prisioneiro pode fazer, gente? Ele pode ir e vir para onde ele quiser? Não, o prisioneiro está cerceado desse direito de ir e vir. Mas no Espírito nós somos livres, gente. Ezequiel experimentou isso. A Bíblia vai dizer em Gálatas 5:1 que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. 2 Coríntios 3,17, eu anotei aqui, diz: o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E onde está o Espírito do Senhor hoje, gente? Em nós. Nós somos um lugar de liberdade. Nós somos um lugar onde Ele se movimenta, onde há o mover de Deus em mim e você. Então, o que aconteceu, contextualizando, é que Ezequiel estava prisioneiro e num dia comum, à beira de um rio, num lugar comum, ele é movimentado, ele é levado em visão a contemplar a glória de Deus. E ele vê algumas coisas, ele tem algumas visões. E aí eu queria só ler para você alguns textos, você acompanha aí na sua Bíblia. Versículos 5 e 6. Ezequiel 1, 5 e 6. Diz assim: o que ele viu? Algo semelhante, eu estou lendo na versão King James atualizada, que é a minha, tá? Algo semelhante a 4 seres viventes, foi o que ele viu. Viu várias coisas, mas entre elas algo semelhante a 4 seres viventes, que se deslocavam no meio da nuvem. Tinham a aparência humana, versículo 6, mas cada um desses seres também tinha 4 faces e 4 asas. Pula para o versículo 9. As suas asas encostavam umas nas outras quando se movimentavam. Não se viravam, mas caminhavam sempre para frente. E aí, conforme você vai ouvindo e vai lendo, você vai pensando, porque, gente, a palavra está sempre revelando Jesus. Eu não sei você, mas tinha um desenho, quando eu era criança, que a gente procurava, onde está o óleo, eu acho, que você procura. Então, quando você lê a Bíblia, você tem que procurar onde está Jesus. Onde está Jesus nesse texto? Né? E aqui Ezequiel está relatando, o texto está relatando, que eles sempre caminhavam e caminhavam sempre olhando para frente. Isso aponta para Jesus, que na nossa jornada a gente precisa sempre olhar para Ele. E aí pula para o 12 agora. Cada um desses seres caminhava exclusivamente para frente. Para onde quer que o Espírito se movia, eles também iam. E não se viravam quando se movimentavam. Versículo 14. E estes seres viventes moviam-se com grande rapidez. Iam e vinham como um raio. E aí você vai continuando a ler o texto e ver que eles tinham rodas. Esses seres também tinham rodas. Tudo está apontando nessa passagem para movimento, gente. E aí lá no versículo 20 diz assim: eles seguiam a direção do Espírito. Repete comigo, Espírito. Porque é isso que a gente tem que fazer. Seguir a direção do Espírito. E para onde quer que o Espírito fosse, os seres viventes o seguiam. E as rodas também os acompanhavam, porque o mesmo Espírito estava nelas. E o versículo 21 termina dizendo: quando os seres viventes andavam, as rodas se moviam. Quando eles se mantinham imóveis, elas do mesmo modo paravam. E quando eles subiam da terra, as rodas também se elevavam do chão com eles. E tudo isso porque o mesmo Espírito deles estava nelas. Gente, essa é a dinâmica do reino. A dinâmica do reino é movimento, mas não é um movimento da nossa cabeça. É um movimento debaixo da direção do Espírito Santo. Você está entendendo? E é por isso que Deus foi compartilhando comigo, foi falando comigo a respeito desse movimento, que a gente precisa se mover. Ludmila, eu quero que você se mova. Tá bom, você veio se movendo até aqui, mas eu tenho mais. Quando você olha para a palavra, gente, você vê que Jesus, ele é o caminho. Os cristãos, Atos vai dizer que eles eram considerados e denominados como aqueles do caminho. Caminho é para a gente se mover, gente. Caminho não é para a gente ficar parado. A gente sabe por aí que água parada dá é mosquito da dengue. Então, a gente tem que se movimentar. É o que Deus está nos chamando nessa manhã. E o nosso Deus é um Deus de movimento. E Ele se move desde o princípio.
Quando você vai para Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. É um Deus que se movimenta desde o início, gente. Na minha versão, a King James, Gênesis 3:8, logo depois que o homem peca, diz assim, ó: naquele dia, o dia em que o homem pecou, desobedeceu, quando soprava a brisa vespertina, o homem e a mulher ouviram o som da movimentação de Deus que passeava pelo jardim. Então, é um Deus que se movimenta desde o Gênesis, gente. Um Deus que se movimentava, segundo esse relato de Gênesis 3, do seu trono, para se encontrar com o ser humano. Encontrar com Adão e Eva. Todos os dias, Deus ia e se movimentava. E Deus está se movimentando em você hoje. Deus está se movimentando e chamando você para se movimentar com Ele. É isso que a gente está querendo comunicar nessa manhã. Filipenses 2, do 5 a 7, fala de um Deus que se moveu da sua glória para se fazer homem, gente. Para estar entre nós, para nos redimir, nos resgatar, nos comprar, nos regenerar, nos trazer de volta para aquele relacionamento da origem, onde a gente tinha um encontro e ele se movia e o homem se movia com Deus desde o princípio. Um Deus que se moveu desde o início, se movimentou da sua glória. E quando você vai abrir a Bíblia, gente, e quando eu estava estudando sobre isso, eu falei, não é possível. Vou para Apocalipse. E Apocalipse, gente, aponta para o grande movimento que a gente espera. O movimento da volta de Jesus. A nossa esperança é essa. É esse grande movimento, é Ele voltando. Então, do Gênesis ao Apocalipse, a gente tem um Deus que se movimenta. Você pode repetir de novo? Movimento? Um Deus que se movimenta, gente, desde sempre. E esse é o grande movimento que a gente espera. Aí você vai para lá, eu trouxe para você Apocalipse 22, os últimos versículos da Bíblia. Nos primeiros ele se movimenta e no último ele também se movimenta. Está falando do mover de Deus. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. Você vê que é sempre um convite para a gente ir, para a gente também ir. Ele vem e a gente também vai ao encontro dele. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, quem está dizendo é Ele, certamente venho sem demora. Então, o nosso Deus, Ele é um Deus de movimento, e Ele nos criou a imagem e semelhança dEle, amém? Gênesis diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Para quê? Para a gente ser como Ele, para a gente se movimentar como Ele. E até o nosso corpo, gente, ele tem um potencial gigantesco de movimento. A verdade é que, de vez em quando, porque a gente não movimenta o corpo, tem alguns movimentos que a gente acaba deixando de fazer. Né? Mas você lembra de quando você tem filho pequeno, ou de quando você vê uma criança, que a criança consegue fazer uns movimentos que a gente não consegue. O pezinho vai lá na boca. Hoje eu acho que se a gente tentar, não vai. Mas o pezinho da criança vai lá na boca. O corpo, ele é feito de... Eu anotei aqui, são mais de 500 músculos e articulações. Tudo isso para a gente se movimentar. Você já deve ter visto aí contorcionistas. Gente, o que aquelas pessoas fazem? Chega a dar nervoso, não dá não. Você já assistiu algum vídeo assim? Que você fala, vai quebrar. Mas não quebra. Esse corpo é perfeito. Olha para o teu corpo com amor, sabe? O que Deus projetou, esse designer do corpo, ele é perfeito, gente. Para você se movimentar, e eu estou sempre falando, para ele se movimentar em você, dentro de você, você nem explode. Porque o poder de Deus é tão grande, mas opera dentro de você, se move dentro de você e você nem explode, gente. É algo impressionante. Eu fico impressionada com isso. E tudo isso, gente, para a gente se movimentar como ele se movimenta. Né? Eu não sei assim, quem aqui faz pilates, eu comecei a fazer pilates, e antes eu não fazia, com a primeira aula, eu falei, meu Deus, não, professor, eu não vou conseguir fazer isso. Tá, hoje não. Mas à medida que você vai se movimentando, vai se esticando, você já consegue fazer alguns movimentos. E é isso que Deus está querendo fazer com a gente. Eu não sei como é que está a sua vida, você que sabe, mas de repente Deus tem te chamado para se movimentar, se esticar. E você está parado no mesmo lugar. E hoje é uma manhã de movimento. Cutuca quem está do teu lado aí. É uma manhã de movimento.
Vou fazer você falar isso com quem está do teu lado para você não dormir, tá bom? E tudo isso, gente, esse potencial desse corpo é para a gente se movimentar. Porque se a gente não se movimenta, olha o que acontece. Não se movimentar gera atrofia, encolhimento, fraqueza e enrijecimento. Misericórdia. Eu já até falei nas outras igrejas, eu vou falar aqui mesmo. Quando eu vi que gera encolhimento, eu falei, está repreendido. Em nome de Jesus, eu tenho 1,5 m, não aceito ficar menor. Não aceito. Então, gente, se a gente não se movimenta, é atrofia, encolhimento, fraqueza e enrijecimento. E eu quero que, enquanto você vai ouvindo algumas coisas que parecem naturais, você entenda que a gente está falando de um movimento no espírito. Isso vale para o corpo também. Mas se a gente não se movimenta com as coisas de Deus, na direção de Deus, com aquilo que Deus tem nos pedido, se a gente não se movimenta com a palavra e com o espírito, espiritualmente, a gente fica atrofiado. Aí a gente não entende, porque diante de algumas situações a gente fica paralisado. Porque espiritualmente a gente está atrofiado. A gente se encolhe. Diante das pressões a gente fica encolhido. Não avança. Não se vê mais que vencedor. Por quê? Por causa de uma falta de movimento no espírito, na vida espiritual. A gente está fraco. Por quê? Porque não está se alimentando. Não está levando a nossa fé a ser esticada diante de das situações, e fica enrijecido. E aí aparece uma situação na nossa frente que a gente é desafiado a orar, mas a gente acha que não pode. Por quê? Por causa de uma vida espiritual atrofiada, paralisada. Mas não é o nosso caso, amém? Oh, não é o nosso caso. E aí deixa eu avançar aqui. Então, o ser humano, gente, ele foi criado e programado para se mover. E a nova criatura que somos eu e você, fomos programados para a gente se mover no Espírito, pelo Espírito Santo. Amém? E aí, como a gente vai falar de movimento, não vamos falar de um movimento do corpo, mas entenda que se o Espírito Santo está te mandando você se movimentar no corpo também, segue a direção dele, tá, gente? Só um parênteses aqui, porque eu tenho entendido que Deus tem uma jornada longa para mim. Longevidade é o que está prometido na palavra. Mas para eu ter essa jornada de longevidade, esse corpo precisa acompanhar. E a gente precisa preparar o corpo para acompanhar a nossa jornada, amém? Mas o que a gente vai falar é sobre esse mover no espírito. Né? E como eu falei no início, a gente está no ano de portas abertas. Repete, portas abertas. Mas o que adianta uma porta aberta se a gente não se movimenta, gente? A porta está aberta, mas a gente não passa por ela. A gente não se movimenta. O que adianta? Gente, do ponto de vista do céu, está tudo pronto. Do ponto de vista do céu, as coisas já estão prontas. Deus já preparou. Jesus já pagou o preço para a gente tomar posse das promessas, a gente viver a realidade do que está escrito. Eu e você que precisamos nos movimentar. Entenda uma coisa, a terra prometida não vai vir até você. Você que precisa ir até ela. Você está entendendo? Estava lá, a promessa foi dada. Mas eles precisaram entrar, tomar posse. E eu e você precisamos nos movimentar para aquilo que já é promessa. Já é meu e já é teu. Falta a gente se posicionar, se movimentar. É meu e pronto. E ninguém vai tomar. Amém? Você está comigo aí? Sabe por quê, gente? A fé pressupõe uma ação correspondente, gente. Sem ação, sem movimento, a fé é morta. É inútil. Está lá em Tiago 2,17. A gente precisa, sair da zona de conforto. Precisamos romper com aquilo que tem feito a gente ficar parado. Eu não sei o que tem te paralisado, de repente, mas a gente precisa romper. E essa é uma manhã de rompimento. Sabe, igual um carro estacionado, com o freio de mão puxado, ninguém consegue. E Deus não vai te empurrar. Deus não vai te empurrar. Você que precisa soltar esse freio aí e viver aquilo que Deus já garantiu para você. Jesus já pagou o preço para você. E às vezes, gente, a gente não se move, não se movimenta, porque a gente está paralisado, estacionado no medo, na incredulidade, nas impossibilidades. Às vezes a gente está paralisado numa comparação.
Sabe, Deus está te chamando para você experimentar algumas coisas com Ele e você está olhando para a jornada do outro. Mas é a sua com Ele. Não tem nada a ver com a do outro. É um movimento que Ele está chamando você, e especialmente você. Ou às vezes numa incapacidade, e às vezes, gente, até numa falsa humildade. Porque às vezes a gente entende que Deus está nos chamando para algumas coisas, e aí a gente fala assim, quem sou eu? Mas não é sobre você, é sobre Ele em você. Se você está pensando, não, eu ainda não estou pronto, você está pensando em você, na sua capacidade. Mas a gente está falando aqui de uma capacitação sobrenatural, que vem dEle. Então não é você que vai estar pronto. Pronto nunca estaremos, gente. Mas Ele está sempre pronto a derramar mais dEle sobre nós, para que a gente possa avançar com aquilo que Ele está nos chamando. Você está entendendo? Então, gente, é ano de portas abertas, de manifestações extraordinárias, e essa palavra tem um potencial. Portas abertas nos convida para um movimento. E a gente precisa entender que uma palavra profética liberada, ela precisa de um posicionamento. Precisa que a gente avance no potencial que ela tem. E esse potencial é um potencial de movimento. E hoje é uma manhã de movimento. Mas não é apenas se movimentar. Porque a gente precisa se mover na direção certa. Porque movimentação sem direção é apenas agitação. E Deus não nos chamou para uma vida de agitação. Amém? Não é sobre agitação que a gente está falando. E aí eu fui dar uma estudada sobre o que é movimento. E eu achei isso incrível, gente. Quem estuda física aqui já vai saber, vai tirar de letra o que eu vou falar. Mas é a física, eu vou ler para você, tá? A física vai dizer que o movimento depende do referencial. Repete comigo, referencial. A física vai dizer que o movimento depende do referencial. O que isso quer dizer? Eu vou ler aqui. Significa que só faz sentido dizer que um objeto está parado, ou está em repouso, né, parado, ou ele está em movimento, quando comparado a um ponto de vista específico, chamado referencial. Ou seja, tudo depende de quem está olhando. Vou explicar, vou dar um exemplo. Pensa que você está com alguém dentro de um ônibus sentado. Está no ônibus sentado com uma pessoa, um amigo, um parente, conversando. Você e essa pessoa estão o quê? Parados dentro do ônibus, conversando. Para vocês estão ali parados. Mas para quem está do lado de fora, vendo o ônibus passar, vocês estão em movimento. Então, tudo depende do referencial. Quem está olhando? Quem está olhando está me vendo e está vendo que eu estou me movendo ou está vendo que eu estou parado? E aí, gente, o que isso quer dizer? O nosso referencial é Cristo, é a palavra, é o Espírito Santo. E é em direção a Cristo, a palavra e o Espírito Santo que a gente precisa se mover. Se a gente não está se movendo com a palavra, a gente está parado. O céu está olhando, está parado. Está parado, não está se movimentando. Eu já disse que verdadeiramente Jesus levou sobre si todas as suas dores e enfermidades, mas você está parado. Se você não está se movendo na direção do Espírito Santo, no convite de Deus para a sua vida, você está parado. O céu está olhando e está vendo você parado. Sabe, às vezes a gente está dizendo que está fazendo muita coisa para Deus, mas muita coisa que a gente está fazendo, às vezes é agitação. Não é o movimento que o céu programou para mim e para você. Então, o referencial é Jesus, é a palavra. E se a gente não se movimenta com aquilo que Deus pediu a gente para se movimentar, com a palavra, a gente não está se movimentando. Você está entendendo? Não é movimento, é agitação. Se a gente não está se movimentando em direção ao que Deus propõe, é como se a gente tivesse parado para Ele. Deus já deu um comando para você. Perdoa. E você não perdoou, você está parado. Deus já deu um comando para você. Ama, ora por essa pessoa. Se você não está fazendo, você está parado. Você pode estar fazendo milhares de outras coisas, mas Deus já falou com você alguma coisa e você não se moveu. O céu está olhando, meu filho está parado, minha filha está parada. Porque o referencial é Ele. Você está entendendo? E às vezes, gente, o movimento que o céu está pedindo para a gente, às vezes é o movimento de escolher a melhor parte, de exatamente ficar parado. E aí a gente acha que a gente tem que fazer muitas coisas, quando na verdade Deus está falando, para, vai ler a Bíblia, quero falar com você.
Esse movimento que Deus está chamando. E às vezes a gente está escolhendo outros. Mas é do ponto de vista do céu. É o movimento que Ele está pedindo. É o que a gente tem que fazer. Você está entendendo? Atos 17, 28. Olha só o que diz, gente. Porque nele nós vivemos e nos movemos e existimos. É nele que a gente se move. É no que Ele está nos chamando que a gente se move. E aí, Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Gente, se a gente é guiado, é porque a gente tem uma direção, tem um referencial e a gente precisa se movimentar. Amém? Olha, eu separei aqui Salmos 32. Abre aí sua Bíblia. Salmo 32, 8 e 9. Não dorme não, hein? Salmo 32, versículo 8 e 9. Olha o que diz. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula. Não sou eu que estou falando, gente. Está lá na palavra, tá? Não sejas como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Você está entendendo que Deus quer nos guiar? Quer nos dirigir, quer dar conselho. E quando Ele fala assim, sob as minhas vistas, é de perto, ó, debaixo dos meus olhos. É de perto que Deus quer nos guiar, não é de longe. Eu trouxe esse texto na versão TPT, que diz assim, eu ouço o Senhor dizendo, o salmista está dizendo, eu ouço o Senhor dizendo, ficarei perto de você, instruir-te-ei, e instruindo e guiando pelo caminho da sua vida. Eu o aconselharei ao longo do caminho e o levarei adiante com meus olhos como seu guia. Então, não dificulte, não seja teimoso quando eu levar você a lugares onde você nunca esteve antes. Sabe, Deus quer levar a gente para lugares nele e experiências com ele que a gente nunca viveu. Mas a gente precisa se movimentar, gente. A gente precisa se movimentar. Amém? E aí, como aqui eu posso falar com calma, né? Então, a gente vai devagar. Hoje eu vou trazer só um ponto sobre esse movimento. E aí você vai vir domingo que vem, não vai? Amém? Olha lá, hein, gente. Você vai vir domingo que vem, aí a gente fala do segundo ponto. Estou olhando aí quem está falando que vai vir domingo que vem. Tá? Então, o primeiro ponto que eu queria conversar com você, o único ponto para essa manhã, você que está em casa aí também, não se movimenta agora do sofá, não. Fica aí. Mas depois você se movimenta. Mas o primeiro ponto é isso aí. O primeiro movimento que a gente precisa fazer é em direção ao nosso relacionamento com Deus. E aí, quando você vê relacionamento com Deus, entenda, é um relacionamento com a palavra e com o Espírito Santo. Jesus é a palavra, gente. Às vezes a gente fala assim, queria ter vivido naquele tempo. Gente, se você não lê a palavra, você ia desprezar Jesus da mesma forma, porque Ele é a palavra. Aqui está o que Ele diz. Tá? A gente precisa entender que a palavra é Jesus falando com a gente. Ele é o verbo. E às vezes a gente fica pensando no tempo passado. Gente, hoje você tem Ele, a palavra, e tem o Espírito Santo em você. A gente vive num tempo muito superior ao que aqueles homens viveram no passado. Essa é a realidade da nova criatura. Tá? Então, entenda que esse é o primeiro movimento. E aí, se hoje você está vivendo uma situação, talvez na sua vida, de que você sabe que Deus está te chamando para coisas novas. Está te chamando para lugares que você nunca nem experimentou nele. Mas você está parado, o primeiro convite é esse aí, gente. Para se mover no relacionamento com Deus. Convidar você para se mover para mais perto da palavra e do Espírito Santo. Esse é o primeiro movimento. E quando a gente medita na palavra e tem um relacionamento com o Espírito Santo, a gente recebe direção e sabedoria, gente. Essa é a verdade, a direção e sabedoria. E aí o que acontece? A sabedoria nos coloca no movimento, mas no movimento certo. Sabe, porque a gente pode se mover de algumas formas e se mover errado. Você já pegou um caminho errado, gente? Já? Eu já peguei. Eu fico nervosa, não sei você, mas eu fico com pânico quando eu pego um caminho errado. Meu marido sabe. Eu não gosto de pegar caminho errado. Mas quando a gente pega um caminho errado,
o que acontece? A gente pode se atrasar, não é isso? Vai comigo, a gente pode se atrasar, a gente vai ter prejuízo, porque gastou mais combustível, ou então tempo. E a gente pode correr riscos, não é verdade? Quando a gente pega caminho errado. Por isso que Deus nos convida a gente se mover para a sabedoria dele. Porque Deus não quer que a gente se atrase na nossa jornada. Deus quer que a gente cumpra tudo aquilo que está programado pelo céu. Tem um livro escrito, está lá em Salmo 139, sobre os nossos dias. Será que a gente tem vivido cumprindo aquele livro? Cumprindo o que Deus programou para a gente? Ou a gente está escolhendo os nossos caminhos e estamos seguindo sem a direção dele? E aí, assim, a gente pode ter prejuízo. Deus não quer que a gente tenha prejuízo. É uma jornada de vitória. Não é uma jornada sem problema, não me entenda mal, não é uma jornada sem problema. Jesus disse que nós teríamos aflições nesse mundo, mas é uma jornada de certeza da vitória. Mesmo que do lado de fora as coisas não tenham mudado, quando a gente vai para a palavra, as coisas mudam do lado de dentro. E é quando começa a mudar do lado de dentro que a gente experimenta mudanças do lado de fora. Se não mudar do lado de dentro, gente, você não vai experimentar do lado de fora. Porque o primeiro a ser mudado somos nós. Você está entendendo? Deus não quer que a gente se atrase, Deus não quer que a gente tenha prejuízo, Deus não quer que a gente sofra, que a gente passe por apertos. E aí, às vezes, a gente está passando por aperto porque a gente está negligenciando esse movimento para um relacionamento mais profundo com Deus. Então, quando a gente se movimenta na direção da sabedoria de Deus, que é a palavra, a própria sabedoria de Deus vai colocando a gente no caminho certo. E a gente vai experimentando um caminho aplainado. Caminhos aplainados, gente. Vou repetir para você. Caminhos aplainados é o que Deus tem para você. Não é pedra de tropeço, não. Isso é coisa de Satanás. Deus tem caminhos aplainados para mim e para você. Mas a gente precisa buscar esse relacionamento. Sabe, quando a gente se movimenta na direção de Deus, os nossos olhos são abertos e a gente vê as coisas de uma outra forma. A gente vê como Ele vê, gente. A gente é muito consciente dessa vida natural que a gente vive e a gente vive olhando os problemas. Mas quando a gente se volta para esse relacionamento, a gente enxerga o que Ele está enxergando. A gente enxerga a nossa vida como Ele vê. A gente pode corrigir os nossos olhos. A gente pode corrigir os nossos pensamentos, porque a gente está se voltando para o pensamento de Deus. Eu não sei como você tem visto a sua casa, como você tem visto a sua família, como você tem visto a sua própria vida. De repente você tem pensado e se visto de uma maneira contrária à palavra de Deus. Isso é uma fortaleza mental, gente, que precisa cair. Para você ver como Ele vê. Então, o primeiro movimento, gente, e principal, é o que está escrito lá em Mateus 6,6. Isso aí, ó. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então, seu pai que vem em secreto recompensará. Sabe, quando você se volta para Ele, quando você se movimenta na direção de Deus, gente, fica animado, porque tem recompensa. Tem presente, gente. Não sei você, mulher, gosta de presente. Você gosta de presente? Então, gente, você pode ganhar um presente todo dia. Pode ser que teu esposo não te dê, teu pai não te dê, seu amigo não te dê, seu namorado não te dê. Mas Deus quer te presentear todo dia. Na verdade, Ele já te presenteia, que às vezes você está desligado. Mas se você buscar, gente, se você buscar, Ele te recompensa. Ele te presenteia. Vi alguém dando uns cutucões aí, assim, querendo presente. Fingi que não vi. Mas então, gente, esse é o primeiro movimento que a gente precisa fazer. E, o movimento principal, que é esse de hoje, que a gente está falando, é um movimento para cima. Tá? Um movimento na direção de Deus. E esse texto aí de Josué 1,8, vou ler para você. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Esse é o segredo, gente. Esse é o segredo de uma vida de movimento na direção de Deus, na direção da palavra, meditar e falar sobre a palavra
Esse é o movimento poderoso, gente, que é o que Deus está nos chamando nessa manhã. Eu trouxe para você também Efésios 2, 6 e 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Gente, você entende que isso é uma posição, isso é um lugar que Deus nos movimentou e nos colocou em Cristo nesse lugar. Em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, gente, é desse lugar, das regiões celestiais em Cristo Jesus, que a gente precisa olhar. É desse lugar onde nós já estamos, já fomos posicionados, que a gente precisa enxergar a nossa vida. Que a gente precisa até orar. Sabe por quê? Muitas vezes a gente está orando, olhando o problema. Gente, esquece, isso não dá certo. Você só vai falar do problema. Quando você se volta para Deus, começa a falar quem Ele é, começa a se movimentar para esse lugar de eternidade, onde o Todo-Poderoso habita, e você sabe que o Todo-Poderoso habita em você, você já começa a orar de outro lugar, você já começa a orar vendo tudo mudado, aquela circunstância já destruída, aquele problema já solucionado, porque você saiu de um lugar para outro. O que Deus está nos chamando nessa manhã é para que a gente saia desse lugar, de que a gente olha só o natural e a gente vá para um lugar onde a gente possa enxergar como Ele enxerga. Enxergar o sobrenatural. Enxergar pelos olhos da fé. Você está entendendo? Então, quando a gente busca Deus, a gente vê como Ele vê. A gente tem essa oportunidade de corrigir o que a gente está pensando, de corrigir os nossos olhos. Você está sentado aí e está vendo a pessoa que está na sua frente, está vendo a sua Bíblia. O que você está conseguindo enxergar? Algumas coisas. Você concorda? Mas eu vou pedir para o Vitor, fica em pé, Vitor. Em pé, só em pé aí. Vitor, dá uma olhada. Vitor já começa a ver outras coisas, porque ele já se levantou. Às vezes é um pequeno movimento, gente, mas um pequeno movimento na direção de Deus vai te convidar e te fazer desejar outros movimentos, para mais perto dele, para mais da palavra dele. E se isso não está acontecendo com a gente, a nossa saúde espiritual está com problema. Porque a nova criatura tem que desejar o genuíno leite espiritual, que é a palavra. Se a gente não está buscando mais de Deus, se movimentando na direção dele, uau, tem alguma coisa que está acontecendo que não está legal. E aí o Vitor já está enxergando outras coisas, não está, Vitor? Porque você está num outro plano. Agora, Vitor, você pode subir um pouco mais? Olha só, Vitor agora consegue enxergar quem está do lado de cá. Porque ele se moveu. Não sei se o pessoal de casa consegue ver o Vitor. Dá para ver o Vitor, gente? O pessoal de casa? Vitor se movimentou. Ele não consegue ver você na sua casa. Mas ele consegue ver mais pessoas. Ele consegue até contar, se ele quiser, quantas pessoas tem. Sabe? Quando a gente se move... Obrigada, Vitor. Quando a gente se move na direção de Deus, gente, a gente enxerga coisas que a gente não está enxergando porque a gente está só consciente de uma vida natural. Gente, a gente recebeu o Espírito Santo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Não podemos viver da mesma maneira. Me desculpe. Não dá para viver da mesma maneira. Se você tem esse entendimento que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Se você entende que você é uma nova criatura, um só Espírito com Deus, a sua vida não pode ser mais a mesma. Você não pode enxergar as situações como elas simplesmente são. Você tem que saber quem você é e se posicionar, se movimentar. Amém? Gente, acima das circunstâncias. É isso que Deus nos chamou. Quando a gente foi posicionado nesse lugar, você entende que a Bíblia vai dizer que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Foi um movimento, gente, que a gente não tem noção. Mas foi um movimento que mudou toda a nossa história, toda a nossa trajetória. E nos colocou acima das circunstâncias. Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo, mas eu sei que você não está enxergando, mas você já está acima dela. Você já está, você só precisa se enxergar, precisa compreender, receber revelação no seu coração. Você está acima disso. E se posicionar. Amém?
Então, o momento, aí eu queria trazer isso para você, o momento de maior movimento é o seu momento com Deus, gente. Sabe, para o mundo, orar e ler a palavra, para o mundo, orar e ler a palavra é fraqueza. Você está parado. Para o mundo, você vai tirar aquele tempo com Deus e você está perdendo tempo. É assim que o mundo enxerga. Mas eu posso te dizer que esse é o maior momento de movimento que você vai experimentar. Porque quando a gente escolhe orar, ler e meditar na palavra, ou seja, se aproximar de Deus, é o momento que a gente está mais movimentando coisas, gente. Você está se movimentando por dentro. Sabe, você está sendo edificado por dentro, você está recebendo sabedoria, está recebendo direção. Você também é o momento em que você está movimentando o mundo do Espírito. Sabe, enquanto você está orando, o céu está se movimentando, gente. Deus está dando ordem aos anjos dele para trabalhar em seu favor, porque você escolheu o que para o mundo parece que você está parado. Mas não, gente, é o momento de maior movimento. Repete comigo, movimento. Esse é o momento de maior movimento. Você movimenta o mundo do Espírito. Você também está movendo coisas naturais, você não está vendo. Mas enquanto você está orando e está buscando o Senhor, coisas naturais que você ainda não está vendo estão sendo movimentadas. E você está movimentando o que é eterno, gente. Está movendo coisas eternas. Ninguém está vendo, gente. Mas aqui dentro de você está acontecendo um monte de coisa. Sabe, Deus está colocando coisas no lugar. Está ajeitando áreas da nossa vida. Por quê? Porque a gente se moveu na direção dele. E aí eu quero trazer alguns exemplos bíblicos de homens e mulheres que buscaram esse relacionamento, gente, e experimentaram transformação. Abra aí sua Bíblia em Gênesis 5. Movimento. Primeiro homem que eu quero trazer, né, primeira pessoa é Enoque, gente. Está lá em Gênesis 5, 23. Eu botei até aqui, gente. Gênesis 5, 23 e 24. Espera aí. Enoque viveu 365 anos andando em comunhão com Deus. Era um homem que se movimentava com Deus. Até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Então, o primeiro que eu queria falar, só trazer, para trazer a sua memória, sabe? Que homens e mulheres na Bíblia se moveram com Deus e experimentaram coisas extraordinárias. Experimentaram coisas que a gente, às vezes, sonha em experimentar e que está disponível para mim e para você. O primeiro deles é Enoque, gente. Ele foi um homem diferente de todos os outros, porque ele andou com Deus de tal maneira que ele não experimentou a morte, esse homem. Olha só. E aí Deus decidiu levar o amigo dele para ele. Era amigo de Deus e foi andando com Deus. E Deus falou, vem comigo. Continua aqui comigo. Não para, não. Vamos junto. Esse homem, gente, que a Bíblia não relata muita coisa sobre ele. A Bíblia fala pouco sobre esse homem. Que desenvolveu uma amizade, um relacionamento com Deus que deixou um legado. Tanto que Enoque foi bisavô de Noé. E você sabe o que aconteceu com Noé. Sabe, quando você tem um relacionamento com Deus, a sua descendência experimenta disso. Eu vou repetir para você entender. Sabe, o seu relacionamento com Deus impacta a sua descendência. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, pessoas que você, de repente, se Jesus não voltar, você nem vai estar vivo para ver. Mas vão ser impactados, porque um dia você decidiu se movimentar para mais perto de Deus. Toda a sua casa é impactada por causa de um relacionamento, de uma busca por mais de Deus. Então, não negligencia isso, gente. Se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, é porque Deus está te chamando para mais perto dele. Deus está te chamando para você buscar mais esse relacionamento, que é o principal da nossa vida. Está te despertando. Enoque, ele deixou um legado para gerações que vieram depois dele. E ele deixou um legado para a gente que é nova criatura. Enoque aponta, gente, para a restauração de um relacionamento que foi perdido no Éden. O homem andava com Deus, se movimentava com Deus. E aí foi tudo perdido por causa do pecado. E aí Enoque, esse homem, andou com Deus de maneira que Deus o tomou para si.
Isso está apontando para a nossa realidade hoje. A gente pode andar com Deus. A gente tem paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E a gente pode andar habitado pelo Espírito Santo. Andar com Ele. Outra pessoa que eu trouxe aqui, a gente vai só pontuar. Moisés, gente. Outro homem incrível. Que se moveu na direção de Deus e na direção dos planos de Deus. Diz aí em Êxodo 3, 1 e 2, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe. Um dia, gente, um dia comum. O monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. E aí ele disse, que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Curioso, né? Moisés ficou curioso. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Então Moisés, gente, fez esse movimento de se aproximar de Deus, de conhecer a Deus, de conhecer mais de Deus. E ele viveu e cumpriu e experimentou coisas extraordinárias, gente. Você conhece, se você lê a Bíblia, ele experimentou coisas extraordinárias em Deus. E aí, quando você vai em Êxodo 33, esse eu quero que você abra. Êxodo 33. Versículo 15. Abre em casa aí também, Êxodo 33, 15. Movimenta a sua Bíblia. Diz assim: Moisés diz: se a tua presença não for comigo, não me faças sair desse lugar. Ou seja, Moisés entendeu tudo que ele tinha, que tudo que ele tinha visto, que tudo que ele tinha vivido, só pode ser pelo mover do Espírito. Que não tem outra maneira de se movimentar se não for com Deus. E aí no versículo 16 e 17, diz assim: se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com o seu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Gente, é a presença dele em nós que faz diferença entre a gente e qualquer outras pessoas. É o que Moisés está dizendo aqui. O Senhor respondeu a Moisés no versículo 17: certamente farei o que me pede. Sabe quando você busca o Senhor? Certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Imagina Deus dizendo isso para você hoje, nessa manhã, porque você está buscando Ele. Ele te conhece. Hoje, gente, é Ele está em nós, é o Espírito Santo em nós. E esse movimento que Moisés fez para mais perto de Deus possibilitou, gente, o movimento de toda uma nação, de todo um povo, porque Moisés se moveu, outros se moveram. E eu quero dizer para você, porque você... Opa, não está passando. Pode botar para mim. Quando você se move em direção a Deus, gente, outros também se movimentam. Você já experimentou estar numa fila? Essa semana o meu filho foi no TRE. E ele estava falando sobre a fila do TRE. Que você vai andando numa cadeira, você está sentado, aí a cadeira vagou, você passa para outra. Aí você passa para outra. E o outro vem passando. E vai passando para outra. Você já se experimentou numa fila? E, gente, a fila anda, o que você faz? Você anda. A fila anda, você se movimenta. Então, quando você se movimenta, outras pessoas se movimentam, gente, também. Sabe, o teu movimento na direção de Deus vai fazer pessoas se moverem para Ele também. Vou falar para vocês aqui do meio. O teu movimento na direção de Deus vai fazer com que pessoas se movimentem para Ele. O teu movimento na direção de Deus vai mover pessoas para Ele também, gente. Sabe, você tem orado por pessoas na sua casa, talvez seu filho, seu marido, sua mãe, seu pai, um colega de emprego. Mas sabe o que acontece? É quanto mais você se move em direção a Deus, que essas pessoas também vão olhar para você e vão ver Ele em você. E vão desejar a mesma coisa que você tem experimentado. Esse é o grande movimento, gente. Porque à medida que a gente se relaciona com Ele, a gente vai se parecendo com Ele.
a gente vai tomando cada vez mais a forma dele. E isso atrai pessoas. Jesus atraía pessoas. E é por isso que ele tem que ser formado em nós. Por isso que a gente tem que buscar essa transformação todo dia. Cada dia mais parecido com Jesus. Esse é o movimento. Sabe aquele brilho nos olhos, aquela chama acesa, porque você ama Jesus, porque você tem um relacionamento real com Ele. É isso que as pessoas precisam ver. É isso que as pessoas da tua casa precisam ver. Não precisa que você fale para elas. A gente só precisa viver com Ele. E as pessoas vão querer esse relacionamento também, gente. As pessoas da tua casa, porque você tem orado. Você já orou. Agora, sabe o que você faz? Agradece. Se volta para Ele e agradece. Só agradece. Que você vai experimentar. Sabe, quando você se movimenta. Você pode repetir isso? Quando você se move em direção a Deus, outros também se movimentam. E aí, Juízes 5, versículo 7 fala de Débora, gente. Diz assim: os guerreiros de Israel haviam desaparecido. Olha, os guerreiros de Israel tinham sumido, não tinha mais nenhum. Já tinham desistido de lutar. Até que te levantaste, ó Débora. Até que levantastes para ser mãe de Israel. Por causa do posicionamento de uma mulher, gente. Toda uma nação experimentou libertação. Toda uma nação. Sabe? A Bíblia vai dizer que a gente busca as coisas de Deus. E busca o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vão sendo acrescentadas. Sabe, você tem alguma coisa que você quer que seja acrescentada? Se concentra nesse movimento. No movimento com Ele. Estou terminando já. E é de verdade. E aí o último que eu quero trazer para você é esse daí. Ó, Daniel. Você conhece a história de Daniel, gente? E Daniel é um homem extraordinário. Em todas as situações da vida de Daniel, ele se movimentou na direção de Deus. Sabe? E esse texto que eu trouxe de Daniel 6:10, que diz assim: assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, e aí eu quero contextualizar para você. Daniel, o rei tinha nomeado 120 vices-reis. Eram os que eles chamam na Bíblia de sápatras. E para ajudarem a governar. E acima desses 120, ele colocou 3 homens. E um deles era Daniel. Ou seja, Daniel era um homem ocupado. Você é uma pessoa ocupada? Daniel era também. Muito ocupado. Muito mais que a gente. Ele estava no governo de uma nação. Ele era um homem ocupado. E aí, o que aconteceu? Versículo 3 desse capítulo diz assim: e aconteceu que o mesmo Daniel, esse que tinha sido escolhido entre esses 3, o mesmo Daniel foi tão notável entre seus colegas de liderança e entre todo o colegiado dos sápatras por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador-geral do seu reino. Então, você entende que Daniel, ele se destacou entre aqueles dali da liderança. E isso causou o quê? Inveja. Isso causou uma perseguição. E aí tem esse texto aí. Porque o que esses homens fizeram, gente? Esses homens armaram uma cilada para Daniel. Ninguém conseguia pegar nada de errado na vida de Daniel. Ele era um homem íntegro, um homem leal. Mas eles sabiam o quanto Daniel amava a Deus e que não abria mão de um relacionamento com Deus. Nada do lado de fora fazia Daniel negligenciar o relacionamento com Deus. E aí, eles armaram... Qual era o decreto, gente? Eles convenceram o rei a publicar um decreto que proibia, durante 30 dias, ninguém podia orar a nenhum outro Deus e nem podia fazer nenhuma prece, nenhuma petição a nenhum outro Deus ou a nenhum outro homem, só o rei. Pronto, aí enquadraram Daniel, porque Daniel não abria mão do relacionamento dele com Deus. Mas aí olha só o que acontece. Quando ele soube desse decreto, ele foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali o que ele fez? Ele orou, como costumava fazer cotidianamente, 3 vezes ao dia. E ajoelhou-se e rogou e deu graças diante de Deus. Você entende, gente? Daniel, ele não se intimidou diante de uma situação. Ele não deixou de buscar ao Senhor. Sabe, às vezes, pressões do lado de fora, intimidações, sabe, decepções com pessoas fazem a gente abrir mão do nosso relacionamento com Deus. Quantas pessoas estão fora da igreja hoje porque se decepcionaram com pessoas? E o nosso relacionamento com Deus, gente?
A gente não pode abrir mão desse relacionamento. A gente precisa tomar uma decisão. É responsabilidade minha e sua o nosso relacionamento com Deus. Não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade do seu cônjuge, se ele não veio, eu não venho. Não é responsabilidade de outra pessoa, é minha e sua. É minha e sua. E a gente precisa parar de dar justificativa. Não, é porque eu não tenho tempo. Daniel não tinha também não, gente. Tempo para outras coisas, mas o relacionamento dele com Deus era principal. A gente precisa parar de dar justificativa, gente. Sabe? E aí eu quero abrir um parênteses, de que na verdade, esse é um parênteses mesmo, que enquanto eu estava pensando sobre isso, sabe, o sintoma de que a gente vamos dizer assim, está negligenciando um pouco esse relacionamento, é que às vezes a gente diminui o nosso envolvimento na igreja. O nosso envolvimento com as coisas do reino na igreja não é o nosso relacionamento com Deus, você está entendendo? Nosso relacionamento com Deus é o secreto, é a palavra, é a oração, é o nosso tempo com Deus, é o nosso devocional. Esse é o nosso relacionamento com Deus. Mas o nosso relacionamento com Deus gera um relacionamento com a igreja, gera um relacionamento com as pessoas. E quando a gente está abrindo mão de algumas coisas, do nosso posicionamento dentro da igreja, do nosso envolvimento com as pessoas, é um sintoma de que o nosso relacionamento com Deus pode não estar do jeito que deveria estar. Porque a gente está abrindo mão, sabe? Pressões do lado de fora, a gente não podem. Sabe, pensa em Paulo. Cara, o Paulo fala que ele sofreu pressões de todos os lados. E esse homem nunca diminuiu o ritmo dele no ministério. Ah, não, tô sendo muito apertado. Vou dar um tempo, não vou visitar vocês, não vou escrever carta. Não, quanto mais apertava do lado de fora, mais Paulo se posicionava. Sabe, a gente precisa parar de dar justificativa de que a gente não está fazendo por isso, a gente não está se envolvendo por isso. É só um parênteses, porque a nossa vida na igreja, a nossa vida, a maneira como a gente congrega, revela também, é um sintoma do nosso relacionamento com Deus. E muitas coisas hoje em dia, gente, competem para a gente ter um dia agitado e a gente não ter um relacionamento com Deus, para a gente não investir esse tempo com Deus. Mas é nesse encontro, queria que você já ficasse de pé, é nesse encontro, nesse movimento com Deus, que é o mais importante, que a gente recebe e experimenta a paz que excede todo o entendimento. Sabe, eu poderia trazer vários personagens, várias pessoas da Bíblia. Você acha que Esther recebeu a direção que recebeu para salvar todo um povo? Por quê? Porque se voltou para Deus. Josué recebeu uma estratégia de guerra para destruir uma fortaleza, para avançar para um território que era dele. Por causa de quê? Por causa de buscar ao Senhor. Porque buscou o Senhor, gente. E o próprio Jesus, gente, que é o nosso maior exemplo. A Bíblia vai dizer que Jesus, antes de escolher os 12, ele investiu tempo em oração. Ele passou a madrugada orando. Eu e você temos decisões para tomar. Temos direções para receber, mas a gente precisa buscar o Senhor. E aí, o mais importante desse movimento em direção a Deus, sabe, mais do que receber direção, receber sabedoria, receber revelação de outras coisas a respeito da nossa vida, é a gente experimentar o quanto a gente é amado. Porque quando a gente busca o Senhor, quando a gente faz esse movimento em direção a Deus, a gente experimenta acima de tudo amor. Isso aí foi o que Daniel ouviu. Assim que iniciaste as tuas orações e o teu clamor, houve uma resposta. Você entende que quando você busca o Senhor, assim que você começa a falar, já tem uma resposta pronta. E a ordem para que eu viesse entregar, isso é Gabriel falando para ele, entregá-la a ti pessoalmente, pois tu és muito amado. Sabe, você não vai ser mais amado por Deus. Se você estava esperando ouvir outra coisa, você não vai ser mais amado por Deus. De outra forma, hoje eu sou mais amado por Deus. Não, gente, isso não existe. Você já foi amado por Deus. Deus não ama pela metade e aos poucos. Ele te amou. E o amor dele foi demonstrado através de Jesus na cruz. Ele derramou todo o amor dele. Você não vai ser mais amado por Deus amanhã ou se você fizer alguma coisa.
O que vai acontecer é que você vai receber maior revelação do quanto você é amado. Quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você se move na direção do seu relacionamento com Deus, mais você experimenta a revelação do quanto você é amado. Sabe, é 2026, ano de manifestações extraordinárias, gente. E o convite é para a gente viver isso no dia a dia. No quanto mais a gente se move em direção a Deus, gente. Sabe, é para o dia a dia. Manifestações extraordinárias no dia a dia é um convite. E as manifestações extraordinárias de Deus acontecem por causa de uma escolha ordinária por Ele. Porque a gente escolhe todo dia Ele. A gente experimenta manifestações extraordinárias. Repete comigo, movimento. Mais uma vez, gente, mais forte. Movimento. É o que Deus está nos chamando nessa manhã. Para um movimento na direção dEle. Para mais dEle, para as coisas dEle, para a palavra dEle, para a direção dEle, para o amor dEle. Para que a gente possa experimentar todo dia o extraordinário. Ser recompensado e presenteado todo dia nesse relacionamento. Pai, muito obrigada por essa manhã. Muito obrigada, Senhor, por esse convite, Senhor, para esse movimento em direção à Tua presença, em direção à Tua palavra, em direção a você, Espírito Santo. Põe a mão no teu coração. Se esse é o desejo do teu coração nessa manhã, faz uma oração, eu vou fazer aqui, mas você pode fazer a sua aí. Senhor, eu quero comprometer o meu coração nessa manhã, depois de tudo que eu ouvi, Senhor. Eu não tenho para onde ir. Só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. E esse é o movimento que nessa manhã eu quero comprometer o meu coração. A me mover para mais perto, Senhor, da Tua palavra. Mais perto do Teu amor, da Tua graça, Senhor. Me mover em direção, Senhor, aquilo que o Senhor tem me pedido. Me mover em direção a esse relacionamento, Senhor. Para que Deus, a imagem de Cristo seja cada dia mais revelada em mim, Senhor. Para que as pessoas possam ver que através desse relacionamento, Jesus tem sido gerado na minha vida. E isso possa atrair outras pessoas, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por esse convite. Para mais perto, para Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. E declaro, Senhor, o meu coração comprometido com isso. Todos os dias, experimentar um relacionamento real e vivo contigo. Em nome de Jesus. Amém.